Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Hoje nós estamos gravando aqui o 10º episódio do podcast do Rafa. E eu quero agradecer muito você, meu amigo e minha amiga, que tem compartilhado, que tem curtido, que tem comentado o nosso podcast com todo mundo. Eu agradeço muito a você por estar nos ajudando a levar a palavra de Deus através das plataformas do YouTube, do Spotify, Amazon Music, Facebook. Muito obrigado. Eu sou eternamente grato por você estar conosco, nos acompanhando todas as semanas. E hoje, pessoal, eu estou muito feliz, porque nós estamos recebendo um convidado aqui muito abençoado. Ele é evangelista, pregador da palavra de Deus e tem levado a palavra do Senhor em diversos lugares do nosso Brasil. Nós fizemos o convite para ele e ele nos atendeu no dia de hoje. Com vocês, evangelista Wellington Ferreira. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor Jesus, Rafael. Tudo bem? Tá tudo bem. Com você? Uma boa noite também a todos os ouvintes, né, aos telespectadores do podcast do Rafa. Eu me sinto privilegiado, honrado de estar aqui, podendo estar contribuindo de alguma maneira com as almas que estão sedentas pela palavra de Deus. Espero que seja uma noite bem aproveitosa, que eu já imagino que a hora vai ser curta. É verdade. Pessoal, inclusive, já nos ajude aí agora compartilhando, tá bom? Você que está nos ouvindo pelo Spotify, o Amazon Music, você que está no YouTube, no Facebook, já manda aí para todo mundo, já compartilha para que o nome do Senhor seja anunciado, tá bom? Wellington, meu amigo, eu quero pedir agora, para nós começarmos, que você mande seu alô, mande seu abraço para a família, para os amigos, para os irmãos que estão nos assistindo aí. Vai lá, fica à vontade. Quero mandar aqui um abraço para minha mãe Isaulete, meu pai Welito, meus irmãos Williams, Wesley, minhas cunhadas, minha esposa Débora, o Pietro, a Emily. Quero também aqui mandar um abraço para os irmãos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ali de Franco da Rocha, Debrais Franco da Rocha. Os irmãos que estão assistindo ali, outros irmãos ali de Caieiras também que estão acompanhando, que eu creio que eles já estão assistindo, vão entrar aí daqui a pouco. Irmãos de Osasco também, é uma região que nos conhece e eu creio que muita gente vai entrar aí para poder assistir. O alô é para todos vocês aí, um grande abraço. É isso aí, pessoal, e eu também já quero mandar o meu alô, o meu abraço para os nossos parceiros aqui do podcast do Rafa. A Clínica de Estética Cíntia Lantes, que fica aqui no centro de Francisco Morato. A empresa Casa Nós, tudo que você precisa para iluminação para sua casa. Inclusive, a iluminação do estúdio aqui, Wellington, é da empresa Casa Nós. Ó, presentearam a gente aqui com a iluminação. Ficou bom? Ficou bom, tá ótimo, iluminação perfeita, muito bom. E também a Ótica Messias, que fica também aqui em Francisco Morato. Aos nossos parceiros, nossos amigos que contribuem para que esse podcast continue sendo gravado todas as semanas. E você, meu amigo e minha amiga, que deseja também contribuir e ajudar essa obra, entre em contato pelo telefone do nosso escritório. Anote aí, 11 991 81 0294. Fale conosco para que você seja um apoiador do podcast do Rafa, tá bom? Vamos lá para a nossa entrevista de hoje. Eu estou muito feliz, estou muito animado, porque o nosso tema hoje, né, Wellington, é bem relevante, não é? Vamos falar hoje sobre salvação. Mas eu quero começar a nossa conversa apresentando e conhecendo você, Wellington, né? Eu te conheço, mas os nossos amigos que nos ouvem, né? Para te conhecer melhor, eu quero perguntar
Wellington, como que foi o início da sua chamada? Não é? Como que Deus te chamou para a obra, para o chamado da palavra? Como que foi os primeiros passos? Conta aí para nós, vai lá. Então, Rafael, quando eu nasci no Evangelho, minha mãe cristã, já quando eu nasci, minha mãe cristã, e com 6 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo, como criança, e dali me apaixonei pela Bíblia, a escola bíblica dominical, e com 12 anos comecei a pregar. Hoje eu tenho 37 anos, faço 38 agora em agosto. Não parece, né? Mas não parece, não. Faço 38 anos agora em agosto. Então, ou seja, desde meus 12 anos eu me apaixonei pela palavra de Deus e congregava em igrejas independentes, né? A Igreja Jesus Cristo da Verdade, pastor Carlos Alberto aqui em Morato, que descansa no Senhor já. E depois fui para a Assembleia de Deus, passei pela Deus e Amor durante um período, e depois fui para a Assembleia de Deus, Ministério de Perus aqui em Morato, congreguei junto na gestão do pastor Euclides Bincoleto, que também descansa no Senhor. Sim. Um grande homem de Deus, até o Erickson, a Aline Miranda, vai um abraço para eles, ontem ainda falei com a Aline Miranda ontem, e foi amor à primeira vista, a palavra, a dinâmica da Assembleia de Deus, e fui me qualificando, porque a questão não é só ser chamado, a questão é se qualificar, se preparar. É verdade, a gente estava falando sobre isso nos bastidores aqui, não é? Porque Deus, ele chama e abre as portas para você também se preparar. Se preparar. O meu maior medo nunca foi chegar em um local muito grande, um evento muito grande, ou em chegar em um local de extrema vulnerabilidade, de extrema pobreza. O problema é quando... meu questionamento era, quando eu chegar, será que eu tenho algo para oferecer? Forte. Porque se eu tiver algo, vai me dar longevidade na minha carreira. Agora, se eu não tiver, infelizmente, eu vou ser igual o profeta Aimaas, que vai correr, aí quando o rei avistar, me traz a profecia, ele falou, não, eu não tenho nada para falar, eu só ouvi que alguém vinha falar e eu corri na sua frente. Então não quero ser um profeta sem mensagem. Uhum. E nisso fui me qualificando, comecei a fazer teologia em 2007, não parei até hoje, não paro até hoje, sou bacharel em teologia e fui obreiro também com meus 17 anos de idade, para quem... na Assembleia de Deus, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, missionária. Eu passei por todas essas classes e hoje estou na classe de evangelista servindo a Deus e tenho honra em honrar meu ministério, em honrar as pessoas, levando a palavra de Cristo com muita seriedade e com muita alegria também, porque o cristão tem que ser alegre. É verdade, e principalmente levar a palavra de Deus, não é? Se não tiver alegria, não tem como continuar. E ademais também, deixa eu só falar uma coisa. Sim, fica à vontade. Escola Bíblica Dominical, desde os meus 6 anos de idade. Eita. Fazem 32 anos que eu frequento Escola Bíblica Dominical. E culto de doutrina? Também. Não pode faltar. Não pode faltar. O obreiro, ele precisa estar em escola dominical. Eu sempre digo isso, escola dominical, culto de doutrina e culto de Santa Ceia também. São essenciais. Se faltar... Fica mal alimentado. Fica mole. Pois é, Wellington, muito bom. Eu quero agora entrar no nosso tema de hoje, sobre salvação, né? Na teologia chama de soteriologia, é isso mesmo, né? Isso. Soteriologia. E eu queria perguntar, começando já com uma polêmica, né? Por que o tema salvação é pouco pregado hoje em dia nas igrejas? Vamos lá. O senhor disse de forma correta aqui a respeito do termo soteriologia, né? Sotero, salvação, e o logos, doutrina. Então, a doutrina da salvação, ou estudo da salvação. O tema salvação hoje parece que não dá ibope, porque, infelizmente, nós estamos confundindo o levantar as mãos e aceitar Jesus com salvação. A salvação, ela vai passar pela fé, pela justificação,
pela redenção, pela graça, pela transformação. Não existe salvação sem transformação. Então, como isso não gera ibope, não gera chamada ao povo, coloca o coração do povo na terra, na humanidade, esse tema ele é colocado, como vou falar aqui de linguagem metafórica, de escanteio. A gente pode incentivar as pessoas a serem curadas, incentivar as pessoas a adquirirem bens, mas incentivar as pessoas a serem salvas não vai encher o meu ambiente. Hoje o que nós estamos vivendo no Brasil, e eu falo da igreja brasileira, são cultos cheios aos domingos, campanhas cheias de pessoas, mas igrejas vazias de Deus. Porque o tema central da igreja é Cristo. E o papel de Cristo é salvar. O termo salvação, em alguns conceitos no Antigo Testamento, a palavra salvação ela vai significar resgatado de um perigo mortal. É, isso mesmo. Você imagina, você estava correndo um perigo de morte e Cristo te resgatou do perigo da morte. E nisso nós falamos do plano salvífico, daqueles que um dia pretendem morar no céu ou daqueles que não vão para lá. E só tem duas igrejas na Bíblia, a que vai subir e a que vai ficar. E se nós entendermos levar esta palavra aos ouvintes, aos necessitados, nós vamos começar a alcançar o número maior de salvos e criarmos menos polêmica no meio da igreja. Eu vou aqui falar algo aqui para você entender esse tema de salvação como tem sido pouco pregado. Sim. Nós costumamos hoje ouvir pregações que viralizam na internet, que são aquelas que atacam as pessoas. Atacam o tipo de pecado da pessoa. Colocaram lá numa galeria de pecado. Esse pecado aqui tem uma reserva para o inferno, esse aqui tem outra reserva para o inferno, esse aqui tem a reserva para o inferno. O que Paulo vai dizer em Romanos 10:17? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Paulo, quando está na cidade de Coríntios, ali é a Grécia, Paulo está ali, passa por Éfeso, passa por Atenas, quando ele está lá no grande aerópago lá dos deuses, né? Sim. A mitologia grega é uma bagunça só, para quem entende um pouco de mitologia grega. Paulo ele vai ver a deusa Atena, a deusa Afrodite, ao deus Eros e a um lugar invisível, ao Deus invisível. Paulo não ataca os gregos, Paulo não ataca os idólatras. Paulo aponta para o Cristo, para a glória de Cristo. Aleluias. Porque a salvação ela atrai. Eu estou correndo um perigo de morte. Enquanto a gente está aqui falando, tem pessoas do outro lado lá que estão em casa exatamente neste momento, assistindo, desesperada. Está correndo o perigo da morte no casamento, está correndo o perigo da morte no emprego, está correndo o perigo da morte na faculdade, está correndo o perigo da morte dos sonhos, e está esperando uma palavra que venha resgatar ela desse perigo. E essa palavra é de salvação, essa palavra é Cristo. E quando nós conseguimos levar a palavra de Deus a sério e transmitir o que é salvação de verdade, as pessoas elas serão transformadas, resgatadas e vão passar pelo processo de resiliência espiritual. Glória a Deus. Porque nem elas mesmas esperavam. Paulo vai dizer lá em Efésios que nós éramos como mortos. Sim. Mas fomos vivificados. Glória a Deus. Por Ele. Glória nós a éramos Deus. como mortos. Então levar a salvação é levar isso. Eu não sei se você nasceu na década de 80, década de 90. Um pouquinho depois. Um pouquinho depois, você é bem novinho. Mas eu lembro que na década de 90... Na década de 90. Tinha muitos testemunhos na igreja de ex isso, ex aquilo. Verdade, ex-bruxo. Ex-bruxo, ex-traficante, tal. E hoje, os testemunhos são... Eu tinha um Celta e agora eu tenho um Corolla. É assim mesmo. Eu tinha uma casa pequena e hoje eu tenho uma mansão.
Eu pagava aluguel, hoje eu tenho casa própria. Isso, exatamente. E Jesus disse lá em Mateus, capítulo 6 e verso 19 em diante, ou capítulo 19, versículo 6, que aonde estiver o vosso coração, aí também vai estar o vosso tesouro. Eita. Não junteis tesouro na terra, aonde a traça corrói, aonde o ladrão rouba e tudo perece. Mas juntai tesouro no céu, aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não rouba e tudo dura eternamente. Uhum. Então, a salvação, ela é isso. Ela nos traz esperança de eternidade. Porque quando nós olhamos para a vida terrena, nós não vemos esperança. Qual foi o grande problema emblemático ano passado, por exemplo, que nós vivemos aqui no Brasil, cunho político, essas coisas? O tema salvação parece que foi colocado de lado. Exatamente. E o Salvador estava para ser eleito. E quando eu olho essas coisas, eu me assusto, porque Deus, ele de verdade, ele não quer limpar a corrupção na política. A salvação é limpar as nossas indiferenças dentro do nosso coração. A nossa alma, né? A nossa alma. É purificar a nossa alma dos nossos pecados. A salvação é falar de Jesus e não de nós. É falar de Jesus e não dos outros. Eu estou assustado com o nível de pregações em que nós ouvimos nos nossos púlpitos. Quando o pregador está pregando e diz, tem gente que faz comparação de termo, tem uma galeria que já sabe. É verdade. E aí dá glória a Deus mais alto. Dá glória a Deus mais alto. E a intenção da salvação não é essa. É falar de Jesus. É o Jesus que transforma. É o Jesus que pega o coração mais triste e faz dele o coração mais alegre. Glória a Deus. É falar do coração mais apertado que Jesus encontra nele mais espaço. É falar daquela vida que não tinha esperança nenhuma e agora ela tem esperança. Ontem eu ainda ouvi, foi ontem, o pastor Josué estava contando que ele passou pelo trânsito e ele viu uma moça atravessando a rua chorando, desesperada no semáforo. Ele parou, abaixou o vidro do carro porque estava chovendo e ele olhou para ela e disse assim, moça, por que você está chorando? Pensando que era um desespero. Uhum. Ela falou assim, eu ia tirar minha vida, eu ia acabar com a minha vida, achei que ninguém me amava, mas eu entrei na igreja e eu vi que Jesus é a única esperança. E eu estou saindo daqui para minha casa com uma esperança nova, banhada de lágrimas. Isso é o evangelho, é salvação. Glória a Deus. E se nós olharmos, é salvação. Isso não dá ibope. Não dá. Não dá ibope. Falar de salvação não gera agenda, não gera ibope, não gera, como eu posso dizer, fama. Não traz uma famosidade. A igreja que prega sobre salvação não fica cheia. Não fica cheia. Que fala de salvação não fica cheia. Porque é oferecido aquilo que o homem quer ouvir. E nós temos que oferecer aquilo que a palavra nos pede. E a palavra diz que nós temos um papel. Anunciar, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Ô Wellington, a gente fala muito sobre Tomé, né? A fé de Tomé. Precisa ver para crer, né? Mas na verdade, hoje em dia não, por toda a vida, o ser humano sempre foi assim. Sim. E isso acaba levando com que o povo prefere buscar milagres, chaves, que é coisas que ele está vendo, que ele está pegando, que ele está ali vivendo no momento. Verdade. Agora a salvação, que é algo futuro, que é algo que a gente ainda não chegamos lá, o povo não quer saber. Porque o povo quer o negócio do momento. Quer algo no momento. Quer ver para acreditar naquilo, não é? E nesse século atual que a gente está vivendo, é a era imediatista, né, se eu estiver falando a palavra correta. Isso. Né? É a era do imediatismo, que você procura as coisas ao seu tempo mais rápido. Por exemplo, a gente fala do miojo, né, que é 3 minutos, e hoje em dia as coisas estão bem assim, né? Eu quero a coisa, eu quero para agora. Eu quero, mas eu quero agora. Eu não quero salvação, eu quero viver agora. Uhum. É exatamente isso em que nos está preocupando. Então esse tema, ele fugiu da mentalidade de muitos, porque não gera ibope.
Essa é uma realidade. Será que eu vou falar de salvação? Liturgicamente falando, aqui em cunho teológico, domingo, por exemplo, não se fala de outra coisa a não ser de Jesus. É verdade. Deveria-se, as igrejas no total, independente dela pentecostal, neopentecostal ou tradicional, fale-se de Jesus. Porque às vezes a gente custa para evangelizar uma alma, para levar essa alma para a igreja. Aí chega lá no culto de domingo, eles vão falar sobre outras coisas, sobre outros temas, sobre necessidades que são da igreja, e não falam de Jesus. Aí o ímpio que a gente levou para evangelizar e fala assim, se fosse para me ouvir sobre isso, eu não tinha vindo aqui não. Olha tinha só. ficado na minha casa. É uma preocupação. Sim. E fica um alerta aos pastores, aos líderes, falem de Jesus. Jesus. Verdade. Falem de Jesus, somente Jesus. É verdade. E inclusive até um desabafo aqui, né? Nos bastidores a gente acaba apanhando bastante, né? E eu vi esses dias atrás, Rafael, você precisa falar sobre comédia no podcast, você precisa falar sobre renda, né? Sobre renda, sobre como enriquecer no podcast, aí vai dar Ibope. Aí eu olhei assim e eu falei, mas peraí, o foco do podcast do Rafa não é esse. Eu quero falar de Jesus. Se uma pessoa for alcançada aqui, Wellington, para mim já valeu demais. Não é? Eu sei que hoje a gente falar sobre o Evangelho, falar sobre assunto de salvação, não vai trazer tanto ibope, né? Não vai trazer muita visualização. Mas se uma pessoa foi alcançada, para mim já foi o suficiente. Para mim, a mensagem do Evangelho chegou na pessoa, para mim já pagou tudo. É verdade. Vale a pena falar de Jesus e falar de salvação, vale a pena. Não mudar o foco. É verdade. O problema é nós mudarmos o foco. Então o que aconteceu ano passado foi mudar o foco. É verdade. E aí o Brasil acabou. O Brasil acabou, infelizmente, e a gente vê, e oremos agora pelo atual presidente, pelo nosso país, mas na verdade nós somos muito mais, a nossa cidadania não é dessa terra. Sim. O nosso nome não está nesse cartório terrestre. Amém. O nosso nome tem que estar no livro da vida. Glória a Deus. Esse é o tema central, a salvação. O Wellington, como que foi o início da salvação na Bíblia Sagrada? Quando que a Bíblia começa a falar sobre salvação? Vamos lá. Falando aqui um pouco da queda do homem. Gênesis capítulo 3, verso de número 1 ao verso de número 16. Deus ele cria o céu, Deus ele cria a terra, Deus ele cria tudo, Deus ele forma Adão, da costela de Adão, Deus faz Eva, né? Faz a sua disjuntora, e daí também tem uma revelação aqui. O homem veio do pó, do barro, a mulher veio do osso, da costela. É por isso que as mulheres são mais resistentes do que nós, viu? Eita, é forte. Nós estamos no mês da mulher, né? No mês da mulher, dia 8 de março agora foi dia da mulher, dia internacional da mulher, um feliz dia internacional para todas as mulheres. Nós estamos vivendo agora o mês lilás, que fala também do câncer de colo de útero, né? Isso, é isso mesmo. É o mês lilás. E a mulher ela tem muito mais resistência. Sabe que se nós homens tivermos uma dor de cabeça, a gente fica numa manha, numa birra terrível, né? É verdade. A gente nem sai de casa. A mulher não. A mulher está com dor, está trabalhando, está lavando, está passando, está fazendo comida, está mexendo aqui, está mexendo lá. É isso mesmo. Então, vai meu parabéns aí para as mulheres, né? Aquelas que dizem que Deus que o homem era o rascunho e a mulher foi. Só elas que dizem, né? A gente deixa essa para elas, né? Maravilha. Então a gente vê ali Deus fazer no jardim do Éden. Deus dá o jardim para Adão tomar conta. E Deus mostra para eles a árvore da ciência do bem e do mal. Não é uma macieira, não é uma maçã. E Deus fala para eles: olha, não coma desse fruto. Vocês podem comer de tudo, vocês podem gozar de todos os bens aqui, mas eu não quero que vocês comam desse fruto. E Eva deu ouvido à serpente, comeu do fruto, deu para o marido. E quando Deus ele vinha na viração do dia para falar com Adão, isso aqui é muito profundo. Deus ele vinha na viração do dia, né? Sim. No final da tarde. Todos os dias, né? Olha o privilégio que o forte. homem tinha. Deus vinha para falar com ele, para conversar. Imagina Deus descendo à tarde, dizendo: e aí, como é que foi hoje aí? Meu Deus, ó. Como é que estão os animais aí? Como é que estão as coisas aí? Colheu bastante coisa? Vai dar quanto tempo isso aqui? Imagina
é muito profundo. Até dando instrução também para Adão, né? Eu imagino, né? Deus dando, olha, se você plantar ali e tal, regar e tal, né? Ensinando, né? Você imagina o privilégio que ele tinha. E eles trocaram tudo isso pela desobediência. Tudo isso eles trocaram pela desobediência. E isso me assustou. Porque não foi, como eu posso dizer, não foi o fruto, foi a desobediência. Não era para comer. E dali comeram. Só que Deus tinha um plano. Deus, ele desce, Deus sabendo aonde Adão estava. Adão, aonde tu estás? Porque a pergunta é, aonde tu estás? Eu estou te procurando e não estou te encontrando. Sim. Você já brincou de esconde-esconde quando você era criança? Você sabe do que eu estou falando. Aí você começa a gritar, ô fulano, onde você está? A pessoa não vai responder, porque ela tem que ir. Mas Adão não estava brincando de esconde-esconde. Adão estava envergonhado. Só que para todo plano de vergonha, como diz em Isaías, capítulo 61, versículo 7, que no lugar da vergonha eu darei dupla honra. Glória a Deus. Deus ele diz para Adão e para Eva, onde você estava? Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me já colocou a culpa nela, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Então, e aqui também fica uma ressalva. Eu aprendi com meu pai que quando eu estou errado eu devo calar a boca, eu devo reconhecer o meu erro. Eu tenho uma expressão forte, mas é uma verdade. Assumir o erro. Adão não comeu porque a mulher ofereceu, ele comeu porque ele quis. Ela ofereceu, mas ele quis. Ele teve a oportunidade de dar não e não deu. Às vezes eu tenho 38 anos de cristão, fazer 38 anos de cristão, nasci no Evangelho. Por que você não bebe? Não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Por que vocês não fumam? Não é porque nós não podemos. Porque não convém. Não convém. Não, nós somos libertos, nós somos livres, nós temos uma liberdade em Deus. Glória a Deus. E isso me chama a atenção, porque nessa queda do homem, o homem ele já jogou a culpa na Eva, na companheira. E muitas das vezes nós colocamos culpa nos nossos pecados, nos nossos próximos. Nós justificamos os nossos pecados. Eu pequei porque fulano fez isso. Eu pequei porque eu estava devendo. Eu pequei porque eu tenho justificativa para o meu pecado. O dia que eu entender que eu não tenho justificativa e o que eu posso ter é arrependimento e perdão de Deus, aí eu encontro salvação. Glória a Deus. Aí é quando Adão fala com Deus, fala com Adão. Adão fala assim: foi a mulher que tu me deu. O Senhor sacrifica um animal, porque ele estava com folha de figueira, veste eles com pele de cordeiro, e ali vem a primeira profecia de salvação. Adão, você vai suar, você vai trabalhar, agora vai doer. Agora você só vai comer segundo o suor do teu rosto. Aqui você tinha self-service na mesa, rapaz. Você imagine. Eu, por exemplo, eu vim conhecer pitaia com meus 30 anos. Eu nunca tinha comido pitaia na minha vida. Pitaia é uma fruta, né? É uma fruta maravilhosa. Você imagina o Jardim do Éden regado de pitaia. Meu Deus. Morango. E muitas outras frutas que a gente não tem mais hoje, né? Não tem mais hoje. Mas lá tinha. Mas lá tinha. Eu tomei um suco uma vez de tamarindo, vindo lá do Piauí. Sabe, ele tinha acesso a tudo do bom e do melhor. Era o self-service de Deus na terra. E o homem largou tudo isso por causa da desobediência. Glória a Deus. Aí Deus pega e falou para Adão: agora você vai suar para trabalhar, para comer. Para comer você tem que suar. Agora vai ser dessa forma. E a gente está até hoje, né? Pega trem lotado, pega ônibus lotado. É verdade. Culpa de Adão. Aí a gente vê nessa situação, a gente vê Deus falar com Eva: e tu? Tu, mulher, eu tenho uma coisa para falar para você. Para você dar luz agora, eu vou multiplicar a tua dor. Olha só. Você vai ter muita dor para gerar. Foi uma promessa dolorida. Que a primeira parte, vou multiplicar, você vai ter dor. Quando Deus fala que vai multiplicar, é porque a mulher já iria sentir dor, mas não seria como a dor de hoje. Exatamente. Entendi. É uma hermenêutica até boa que você está fazendo aí. Sim. Uma exegese muito boa.
Porque as pessoas levam para o lado de multiplicar a dor como se ela já tivesse alguém, não era. Era Deus dizendo assim, olha, a dor seria menos intensa, mas agora por causa Do pecado? do pecado, essa dor vai ter muito mais intensidade. Forte. E aí ele fala para ela assim, do ventre da mulher vai nascer um varão que vai esmagar a cabeça da serpente com o Glória seu a Deus. calcanhar. E nisso se refere a Cristo. Sim. E para quem conhece de história, Flávio Joséfo é um grande escritor dos judeus ao povo hebreu. Todas as mulheres de Israel, elas estavam preparadas, segundo esta profecia, aguardando o nascimento, que sabia que o Messias viria de uma mulher e seria um homem. Então todo varão homem era uma esperança, era uma grande esperança. Então o plano de salvação começa lá em Gênesis 3, capítulo 15, que é quando Deus ele promete que através do fruto do ventre de uma mulher nasceria o Cristo. Aí, para não ser tão discorrido, se a gente olhar o Evangelho de Mateus, é escrito para o povo judeu. Mateus, ele era um coletor de impostos, ele foi discípulo de Jesus, e ele segue a Cristo, e ele faz questão de detalhar a genealogia de Jesus para explicar. Eu vou tentar aqui ser breve, para não tomar tempo. Uhum. Mateus capítulo 1. Este, pois, é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão e filho de Davi. Olha só. Olha só. E Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Pérez, Esrom e a Zera. E Esrom gerou Arão. E Arão gerou a Aminadab. A Aminadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão. Salmão de Raabe, aqui entra o nome da primeira mulher na genealogia, Raabe. Sim. Quem era Raabe? Uma prostituta das muralhas de Jericó. Muralha de Jericó. Lá no livro de Josué. Isso, que guardou os espias. Humanamente falando, ninguém colocaria uma prostituta na genealogia de Jesus. E até faço aqui um comentário que os filhos de Judá vieram de Tamar, não é? Exatamente. Que quem conhece a Bíblia aí, o livro de Gênesis, sabe que a situação, né, que nasceu os filhos de Judá. Isso, exatamente. Pode continuar. Isso. Aí vem Raabe. De Raabe, Salmão de Raabe gera Boaz. E Boaz de Ruth. Quem é Ruth? A moabita. Olha só. Estrangeira. Então nós temos uma prostituta, uma estrangeira. E Boaz de Ruth gera Obed. Obed gera Jessé. Jessé gera Davi. Jessé gera Davi. E Davi, da mulher de Urias, uma adúltera. Olha só. Gera Salomão. Meu Deus do céu. Salomão gera Abias, Abias gera Asa, Asa gera Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzias, Uzias gera Manassés, Manassés gera Josias, e Josias gera Jeconias, Jeconias depois da deportação para a Babilônia gera Zorobabel. Quem era Zorobabel? Meu Deus do céu. Quem era Zorobabel? Um profeta dos pormenores. Não tem nem livro, mas foi importante na era de Ageu, na era de Êxodo, na reconstrução do templo. Sim. Bem dizer, o chefe da construção civil é ele, né? O mestre de obra. Zorobabel, Salatiel gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Matã, Matã gerou Eleazar, Eleazar gerou a José, que o marido de Maria. Meu Deus do céu. E aqui a gente fica pensando, e eu pensando na genealogia, porque fala assim, e Matã gerou Eleazar, e Eleazar gerou a José, marido de Maria. Olha só. Então nós temos uma prostituta, uma estrangeira, uma mulher que se vestiu de prostituta, né? No caso de Tamar. Uma mulher que se vestiu de prostituta. Meu Deus. Uma adúltera e uma virgem. Meu pai do céu, olha que confusão. Para explicar para os judeus a genealogia de Jesus. Isso é muito profundo, porque está no tema de salvação.
Sim. E no tema de salvação, às vezes a gente se desfaz. E, inclusive, aqui fica, para você ouvinte aí do outro lado, os pentecostais, há uns anos atrás, falam sobre maldição hereditária. Eu quero dizer aqui que maldição hereditária não existe. Os judeus acreditavam nisso. Acreditavam nisso, mas em Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo de número 20, vai estar escrita a epígrafe assim: a salvação é de responsabilidade pessoal. Meu Deus. Como é que pode os vossos filhos comer uva verde e eles estarem com a boca roxa? Quem foi que inventou essa história para vocês? Olha a pergunta de Deus, profetizando através da boca de Ezequiel. Sim. Então, o que acontece? Ele pega e diz assim, tá ligado? Deixa eu dar uma... Tá ok, ótimo. Ele pega Só procura deixar assim perto da boca para ficar bem nítido. Maravilha. Ótimo. Aí ele pega e diz assim, como é que vocês... os filhos de vocês comem uva verde, a boca deles estão roxa, e vocês estão... Como assim? Isso não acontece. Quem foi que inventou essa história para vocês? É a pergunta de Deus para Israel. Se o pai pecar, o pai é responsável pelo seu pecado. Se o filho pecar, o filho é responsável pelo seu pecado. Sim. Deus não vai ter o culpado por inocente, não. Se o pai pecou, não é o filho que levará sobre si o pecado do seu pai. Ou se o filho pecou, não é o pai que levará sobre si o pecado do seu filho. Era uma ordem de Deus para Israel. E hoje as pessoas usam isso para enganar a mente das pessoas. Seu casamento é falido, porque na sua família tem várias separações. É verdade. Aí a gente, no estado de vulnerabilidade, a religião faz esse uso. Sim. Faz esse uso desse estado de vulnerabilidade mental das pessoas. Então as pessoas, nossa, é verdade mesmo, na minha família tem não sei quantos. Eu não estou falando aqui de problema genético, estou falando de enfermidade, não. Às vezes a pessoa é viciada no álcool e fala, o seu pai também era viciado no álcool, né? Aí e pensa que é desculpa. Isso, aí você abraça aquela lei. Não, eu já tenho uma desculpa. Por que você bebe? Porque meu pai também bebe. Exatamente. E aí vai aquela transferência de culpa. A salvação, ela vem totalmente no contrário. Por quê? De uma linhagem que não era tão pura, porque Jesus nasce de uma virgem, mas a linhagem não tinha pureza. A linhagem, todo mundo foi santo, não. Forte. É muito profundo isso aqui. Essa aqui já dá uma pregação. Já dá uma pregação, pode anotar aí. Aí a pessoa fala assim, minha vida não deu certo porque minha família tem uma maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Existe bênção debaixo da obediência, se você ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Se quando você ouvir a voz do teu Deus, não endureça a voz do teu coração. O interesse de Deus é salvar você, salvar a tua família, não tem nenhuma maldição hereditária. Então, nesse tema de salvação é muito importante. Sim, falar sobre isso. Só sobre genealogia, a gente falando aqui, você vê o tanto de mensagens que tem, porque eu não gosto de ler a Bíblia, não quero ler genealogia. Vai lá, pega cada nome. Pega cada nome da genealogia e vai estudar. O Abraão, vou estudar de Abraão. Vou estudar. Você falou aqui da mulher de Tamar, a nora de Judá. Judá, isso. Vai estudar sobre Tamar. Vai lá dar uma olhada. Peraí, quem foi Tamar? O que ela fez? Mas ela era nora e daqui a pouco virou mãe? Né? Aí exatamente. Estudar. Nós devemos prosseguir em conhecer a palavra. Eu costumo dizer, só a palavra ela é libertadora. Pelo amor de Deus, gente, estudem a Bíblia, leiam a Bíblia mais, porque muitas coisas que são faladas que não são verdadeiras não vão fazer mais sentido, porque o que vai fazer sentido na tua vida é a palavra de Deus. É verdade. E você falando sobre os judeus que não aceitam, né, o Jesus como Messias, você já parou para ler, Wellington, os Salmos 22? Os Salmos 22, ele fala tudo o que Jesus iria passar na cruz. E os judeus viram, pessoalmente, leram e não acreditam em Jesus ainda. Como que pode, né? Eles leram. Desculpa, você que está nos assistindo, se puder, leia o Salmo 22, irmãos. Vocês vão ver que tudo que está escrito lá foi exatamente o que Jesus passou na cruz. Eles têm o Sidur, o judeu tem um Sidur, eles oram o Sidur, tem o Salmo 22 e não compreenderam. É verdade. Por quê? A Bíblia é muito clara, né? Romanos capítulo 8 diz que aqueles que estão na carne não pode agradar a Deus, mas aqueles que estão em espírito, só aqueles que estão em espírito discernem. O judeu, infelizmente,
pela cegueira da religiosidade, acabou fazendo vista grossa ou fechando os olhos para aquele que é o Messias. Até que João escreveu, né? Capítulo do número 1 de João. João também ele escreve ao povo de Israel e ele vai dizer que no princípio era o verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós. E veio para os seus, e os seus não quiseram, não aceitaram. Mas quem recebeu deu poder de ser chamado filho de Deus. E por isso nós somos filhos. Isso é muito bom. A Bíblia já explica tudo. Exatamente, a Bíblia explica a Bíblia. O Wellington, nós temos muito assunto. Meu Deus do céu, vamos ter que gravar o segundo episódio. Segundo episódio, mas... É um tema que rende. Rende muito. Mas vamos trazer aqui algumas dúvidas que que mais as pessoas têm, né? Primeiro, Deus sabia que Adão iria pecar? E vou responder. Ou Deus foi pego de surpresa? Eu digo assim, um dos atributos de Deus, até anotei aqui, o Salmo 139 fala sobre a onisciência de Deus. E Deus, por sua onisciência, ele significa aquele que sabe de todas as coisas, aquele que conhece o amanhã desde ontem. Billy Graham foi muito feliz em falar que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal do amanhã. Sim. Deus ele jamais vai ser pego de surpresa. Pela sua onisciência, Deus sabia. Pela sua soberania, Deus sabia. Acontece que aí nós temos que tomar um cuidado para não dar uma linha de interpretação como se tudo fosse programado, como se a terra fosse fantoches e as coisas acontecessem. Então Deus já sabia como ia cair, Deus já sabia o que ia acontecer e Deus interviu, Deus não fez nada. Acontece que o grande inimigo, o adversário da nossa alma, ele é astuto. João 8,44 diz que ele é homicida desde o princípio. Então, desde o princípio, o nosso adversário ele nunca deixou de ser astuto. Uma das qualidades do nosso adversário é que ele é paciente, e ele é insistente, e ele não desiste. Então, Deus ele sabia pela sua onisciência, porque ele é Deus. Deus ele sabe de todas as coisas. Sim. Mas isso não anula o livre-arbítrio. Isso não anula o curso natural das coisas. Perceba-se bem que muitas das vezes a gente coloca culpas naturais em demônios e colocamos meritocracias naturais em espiritualidade. E isso nós temos que separar. Se você estuda, se você se forma, você vai abrir portas para você através da meritocracia do seu estudo, do seu esforço. Isso não é atribuído a outro, é realmente a sua qualificação. E nesse mérito aqui da pergunta de Adão, porque eu até anotei algo aqui, que daqui a pouco eu vou ler Romanos 5, do 12 ao 21. Algo que me preocupa é o homem não ter cuidado com as suas responsabilidades. Porque isso aqui não exime o homem da responsabilidade. A gente brinca muito, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Cair, eu vou cair mesmo. E muita gente brincando na zona do perigo. Sim. A gente vai ver Paulo dizer lá em Coríntios 12:10, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Verdade. Então, a queda do homem, Deus sabia, mas Deus confia, porque Deus falou, não coma. Deus falou para ele, não coma. Deus já deu o alerta para ele. Você vai ter desejo, ou você vai ser influenciado. Porque nós temos as nossas vontades e nós temos as influências. Verdade. E aí nós vamos ter o poder da escolha. Ou nós vamos escolher o bem, ou escolher o mal. Então Deus sabia. Deus poderia evitar, mas ele não quis, porque Deus ele confiou na sua obra-prima, que é o homem. Exatamente.
Até porque se Deus colocasse limite ao homem, ele não seria ser humano, seria anjo. Seria um né? robô. Um robô, exatamente. Seria como se fosse um androide, né? Aqui, eu vou ler Romanos 5, do 12 ao 21, onde eu anotei aqui. Sim. Só para vocês entenderem, você ouvinte aí do lado. Vamos lá. Olha isso aqui como é muito profundo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual figura daquele que havia de vir. Mas não assim o dom gratuito, como a ofensa, porque ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Glória a Deus. Forte. Isso aqui é algo muito profundo, porque Paulo, quando ele escreve aqui, ele diz que o pecado não é imputado não havendo lei. Sim. Eu só vou tomar multa se eu infringir a lei de trânsito. Eu só vou passar por uma situação na justiça se eu infringir alguma lei. A palavra de Deus, ela não vem para machucar ninguém, ela vem para salvar mesmo. Verdade. Ela vem para mudar, para transformar. Então, quando o ser humano ele tem conhecimento da verdade bíblica, opa, estou tendo conhecimento de salvação. E ele vai mudando. E aqui, Paulo vai dizer aqui, ele vai dizer aqui, que como a morte ele entrou por um homem, a salvação também entra pelo homem. Aí ele vai dizer no verso de número 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ele faz questão de novo apontar para Jesus Cristo. Por isso, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso aqui explica tudo. Forte demais. Isso aqui Paulo, quando escreve aos Romanos, que o Romano ele queria ver as obras, né? Sim. O Romano estava interessado na teoria, o Romano está interessado nas obras práticas. Sim. E ele acaba descrevendo aqui. Então, por Cristo é que vem a salvação. Glória a Deus. Ô Wellington, nós estamos já chegando no final do nosso programa. Temos muitas perguntas aqui, mas vamos deixar para um segundo episódio. Maravilha. Você vai retornar aqui para a gente voltar a terminar, né? Terminar esses assuntos aqui. Mas para nós finalizarmos, Wellington, pergunta muito importante. Aonde a Bíblia diz que o suicídio tira a salvação da pessoa? Rapaz. Aonde que está na Bíblia que quando a pessoa comete o suicídio, ela está condenada? Você... eu vou pedir sua ajuda aqui. Você abrir aqui para mim João capítulo 10... Deixa eu abrir verso aqui. de número 27 e 28. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, e verso de número 27, que depois da morte segue-se o juízo. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo capítulo 20, verso de número 3, não matarás, ou não assassinarás. Sim. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 19 e 20, que nós somos templo do Espírito Santo.
E quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Meu Deus. Quando eu recebi essa pergunta, eu confesso que eu tremi e temo na base. Porque a depressão, ela é um tema, ela é talvez hoje a doença que mais evolui no mundo. Verdade. É a depressão. Então eu orei a Deus, pedi a Deus palavras para que eu fosse falar aqui nesta noite, para que eu fosse bem direto, sem fazer arrudeio, mas para que também eu consiga falar o que eu tenho que falar aqui a respeito da humanidade das pessoas. Lê para mim João 10, 27 e 28 aí. É isso mesmo. 27 e 28. Isso. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Em Samuel 17, 23, em 1 Reis 16, 18, e Judas, aquele traidor que traiu Jesus, em Mateus 27, 5. E alguns também colocam aqui Sansão, né? Mas Sansão, na verdade, ele queria matar os filisteus e não propriamente se matar. É uma linha de interpretação. Todos esses homens aqui que se suicidaram, todos eles aqui tinham um instinto de crueldade. Sim. Eles foram cruel a ponto de ser cruel com a própria vida. Na verdade, até para explicar um pouco, a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas e porque passou por 3 continentes: a África, a Europa, a Ásia, grego, aramaico e hebraico. E o português é uma língua nova. Nós estamos no Brasil tem 500 e alguns anos, não sei, né? 500 e poucos anos. 520 anos o Brasil tem. Na verdade, a palavra suicídio não tem na Bíblia. Mas o último ato que a pessoa está cometendo de vida para acabar, para dar fim em tudo, é se matando, é assassinando a própria vida. Sim. E isso me trouxe uma preocupação, porque eu vi grandes nomes, o Hernandes Dias Lopes, que eu compro livros a respeito dele, um dos maiores pregadores do país. Augusto Nicodemos também falando, que não tem base bíblica e me preocupou. E por isso que eu pedi a Deus sabedoria para falar. Porque Jesus disse assim: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. E elas me ouvem, elas vêm até a mim. E quando elas vêm até mim, eu dou a vida Forte. a vida eterna. Quando o ser humano chega no estado de suicídio, ele não está ouvindo a voz de Deus. Ele, na verdade, não está ouvindo ninguém, e também ninguém está ouvindo ele. Porque eu estudei um pouco sobre psicologia na teologia, para poder tratar com as pessoas. Tem pessoas que elas só querem falar, e às vezes a gente não tem ouvido, só quer falar, desabafar. E eu vou no moço desabafar, e essa é a última, ninguém me ouve, só vai lá e acaba se matando. Então, não é só a questão do incentivo que a pessoa está se matando, não é o mérito da questão, a questão do suicídio. A pessoa que se suicida, ela não só se condenou ao inferno, mas ela condenou-se a si mesma. Verdade. Em própria vida, ela já deu o veredito final para ela. Nós cristãos temos essa dúvida. Muitos pensam: mas se eu tirar a minha vida, eu vou para o inferno? Primeiro, que se você tirar a sua vida, você já está saindo da vida de Deus, que Deus te deu. Deus te deu fôlego de vida. Deus já te deu uma oportunidade de você ser resiliente. Uma outra vez que eu vou estar aqui, eu posso contar. Sim. Você sabe um pouco que no ano de 2020 eu fiquei preso. Sim. Eu cresci, nasci na igreja, fiquei preso por 5 meses, sendo acusado de ser ladrão de roubo a banco, mandante de ladrão de roubo a banco. Eu, em nenhum momento, preso no presídio, pensei em tirar minha vida. Em nenhum momento até hoje.
Sabe por quê? Porque a minha vida está na mão de Deus. Glória a Deus. A partir do dia que eu entendo que o sofrimento faz parte dessa vida, e eu entendo que Deus ele pode amenizar meu sofrimento e me dar vitória lá na frente, eu entendo que eu posso continuar vivendo. Glória a Deus. Então esse tema de suicídio, inclusive, tem que ser mais tratado pelos pastores, pela psicologia pastoral, pelas lideranças de grupo. É muita pressão. Sim. Infelizmente eu morei em Osasco durante... Felizmente eu morei em Osasco, mas infelizmente lá em Osasco, uns 4 anos que eu morei lá, eu acompanhei a história de 3 obreiros que se suicidaram. Olha só. Dentre eles, um líder de jovens, tocava guitarra. Estou falando da Assembleia de Deus também. E pouca gente, isso não sai mais ninguém. Tocando guitarra, culto de congresso. Acabou o culto, foi para casa e colocou o gás para o carro para soltar mais o gás carbono todo dentro do carro, e ele morreu asfixiado dentro do próprio carro, na garagem da própria casa. Com uma criancinha de 4 anos e com uma criancinha de 6 anos. Quem explica isso? Ele estava no altar da igreja tocando a noite. Meu Deus. Então é um tema que não ele tem que ser só esclarecido, porque o último ato da pessoa é tirar a sua própria vida. A Bíblia diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. A voz de Deus jamais vai falar para alguém: vai lá, pega aquela corda e se mata. Vai lá, pega aquela faca e tira a sua vida. A voz de Deus jamais vai falar isso para as pessoas. Então nós temos tese bíblica para dizer que Deus é contra o suicídio. Mas aí alguém pode trazer hipóteses: mas evangelista Wellington, mas Rafael, e se a pessoa for se matar, ela se arrepende de se matar e ela acaba escorregando e morre? Aí, como é que se explica isso aí? Aí é um fato isolado, que só Deus e a pessoa vai saber no momento. Exatamente. Mas dizer que o ato do suicídio dá legalidade para a salvação, olha a responsabilidade que é falar uma coisa dessa. Verdade. Quantas pessoas estão desesperadas, sem saída, casamento quebrado, mau emprego, vem de uma pandemia, estresse lá em cima, nada dá certo. Aí a pessoa diz: o pastor falou que suicídio se suicidar, dependendo da forma que se você se suicidar, você vai ter salvação. Quantas pessoas será que não se suicidariam? Inúmeras. Jamais eu seria louco de dizer aquilo que a Bíblia não diz. Então, se o último ato da pessoa é assassinar, porque a palavra é assassino da própria vida, eu não posso dizer que vai ter salvação, não. Segundo o que eu entendo biblicamente falando, o suicídio ele não vai ter parte com o reino de Deus. Ele já não está tendo parte no reino humano. Ele está se condenando a se retirar do reino humano. Então, se tem alguém até aqui ouvindo, porque isso aqui alcança pessoas que viralizam. Sim. Se tem alguém ouvindo e tem vontade de tirar a sua própria vida, essa voz não é de Deus. Procure ajuda psicológica, ou um psiquiatra. Não é pecado, psicólogos são de Deus, a ajuda médica é de Deus, a medicina é uma forma também das mãos estendidas de Deus, porque foi Deus que deu sabedoria e conhecimento aos homens. Pelo amor de Deus, não pense no suicídio. Se tiver esse pensamento primeiro sobre a sua cabeça, procure uma ajuda médica. Porque pastor não é psicólogo. Procure uma ajuda médica para que você possa sair dessa situação, porque você não se condena não só ao inferno, mas você se condena também a tirar a sua própria vida no reino humano, e também de fazer toda a sua família sofrer em todos os anos que viverem por causa desse ato. Esse ato de assassinato contra a própria vida é o ato mais cruel que o ser humano pode ter contra si mesmo. É verdade. Profundo, né? Mexeu com a gente, mas é muito forte. Esse assunto é muito importante. É muito importante. E eu creio que a gente conseguiu aí alcançar algumas vidas com essa explicação aqui. Sim, com certeza. Pessoal, nós estamos chegando já no final do nosso programa. Já passamos aí de 1 hora. Olha, passou rápido demais. Mas a gente tem muitas outras perguntas ainda. Tem bastante. Inclusive, vamos fazer o seguinte: você que tem outras dúvidas sobre salvação, deixe aqui nos comentários, mande mensagem aqui, deixe aqui no YouTube também, aqui nos comentários, para que na próxima vez que nós viemos falar sobre esse assunto com o evangelista Wellington, a gente possa sanar todas as dúvidas, né? Então deixe aqui a sua dúvida para que a gente deixe na pauta do próximo episódio. Amigo, obrigado, meu irmão.
Obrigado mesmo pela sua participação, por você estar conosco aqui no nosso podcast. É uma honra te receber aqui e vamos marcar sim o próximo episódio para a gente terminar esse assunto. Olha, eu me sinto agradecido. Foi uma noite agradabilíssima. Os minutos correram mais rápido, o relógio correu um pouquinho, mas é porque quando o assunto é bom, quando a conversa é boa, quando o diálogo é bom, a gente nem vê o tempo passar. Verdade. Eu me sinto, como diz um amigo meu, todo pregador tem uma corda curta e um balde pequeno para um oceano muito grande. É verdade. E nesse oceano muito grande da palavra de Deus, falar sobre salvação é um privilégio. Quero agradecer a sua pessoa por essa oportunidade de ter convidado esse pequeno bolo de barro mole que sou eu. Um servo de Deus. Muito obrigado mesmo. Que Deus possa abençoar o podcast do Rafa, sua carreira, seu ministério, sucesso, a glória de Deus, a felicidade é sua. Amém. Deus abençoe sua vida em todas as áreas. Agradeço a todos os ouvintes, peço que curtam, compartilhem, assistam. São temas que não estão atacando as pessoas, mas estão levando a boa semente da palavra de Deus. Tem local que é bom da gente ir, tem local que não é bom, você não vê a hora de acabar para você ir. E aqui no podcast do Rafa, hoje, uma pessoa culta, uma pessoa que tem um domínio da palavra, nos fez sentir bem aqui, muito à vontade para a glória de Deus. Deus abençoe, ore pela vida do evangelista Huerto Ferreira e família. Um grande abraço a vocês. E, gente, Jesus é a salvação, só Ele é o Salvador e Senhor das nossas almas. Deus abençoe. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Faça as palavras do Wellington as minhas também. Deus abençoe muito você, a sua casa e a sua família. E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tá bom? Nós precisamos que você nos ajude compartilhando para que muitas pessoas também sejam alcançadas, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Deus